estudar Jó, eu cheguei a uma conclusão que, sem querer ser dono da verdade ou especialista em Deus, não é esse o meu papel, eu gostaria de humildemente compartilhar com você de casa e com os irmãos e irmãs que estão aqui o que eu descobri do livro de Jó, que me deu paz com esse livro e entendi por que esse livro pode me dar uma resposta. E segundo, eu aprendi que na vida muitas coisas mudam radicalmente de contexto, de conceito, quando você conhece a história por detrás delas. Eu vou contar uma historinha para vocês. O mestre Jesus muitas vezes fazia o seu sermão baseado em parábolas. Eu vou contar uma parábola para você. Uma vez um trem de ferro estava viajando entre estados nos Estados Unidos da América, e de madrugada ali no trem, aquele barulho que até dá para ninar, né? Uma criança de colo começou a chorar copiosamente, e gritava, e um outro menininho também gritando e tudo, e aquilo começou a incomodar os passageiros. O sujeito tentava dormir aqui, tentava dormir para lá, sentado, e quem já viajou de avião, que vê às vezes uma criança gritando a noite toda ali, por mais sensível que você seja, incomoda. Não incomoda quando é o seu, mas quando é o do outro incomoda. E a criança não parava, e daqui a pouquinho começaram os murmúrios. Aí ó, isso aqui é mãe que não sabe educar filho, deve ser mãe de primeira viagem. Os meus nunca fizeram isso, porque eu ensinava em casa. Não tem aqueles comentários que muitas mães fazem, né? Lá, isso é choro de birra, de manha. Uma falou assim, gente, nossa, essa criança não cala. E sempre quando tem aquele ambiente assim ruim, desagradável, sempre tem alguém que é o tio João da feira, aquele tiozão do churrasco, que quer levantar e fazer o barraco em público. É igual quando o voo atrasa, daqui a pouquinho sempre tem um que sobe lá e dá o chilique dele. Aí subiu esse tio, acenderam as luzes, ele chamou o condutor, traga o condutor logo aqui, acenda a luz dessa porcaria, eu quero dormir, eu tenho um compromisso amanhã, não estou conseguindo. E o condutor veio, aí estava um homem lá com a criança chorando, falando assim, o senhor está incomodando os outros passageiros, mas o que eu posso fazer? Aí e cadê a mãe dessa criança que não bota uma rolha na boca dessa criança para poder dormir? Quando aquilo foi falado, o pai, totalmente desengonçado com o bebê no colo, falou assim, desculpe, e tinha mais duas crianças pequenas do lado dele e o bebê. Ele falou, desculpe, senhores, a mãe dessa criança está no vagão de cargas, num caixão, é a minha esposa. Ela faleceu e nós estamos levando o corpo dela para sepultar na nossa cidade. E eu estou desesperado, que eu não consegui uma babá para vir comigo, e eu não sei o que fazer com as minhas 3 crianças aqui. Dá para você imaginar o desfecho dessa história? Na hora, todo mundo mudou de percepção. Uma mãe se apresentou e falou, com licença, tadinha, esse choro, ela está com fome, eu estou lactando, porque eu tive bebê há pouco tempo, se você quiser eu posso dar um pouquinho de mamar para ela. Aí o outro já, deixa eu levar as suas outras crianças lá para o vagão de lanchonete, para comprar um lanche para eles. Apareceu até um padre para poder consolar o sujeito ali, e tudo, se oferecer para... O outro perguntou se ele estava precisando de dinheiro, o outro falou, todo mundo se mobilizou. Mas eu pergunto a você, o que causou a diferença de percepção do incômodo daquela madrugada? A partir do momento que todos souberam o motivo por detrás do choro, o incômodo foi visto de outra maneira. Perceberam? Então eu descobri, através de uma autora adventista chamada Ellen White, uma coisa muito interessante. Eu sei que alguns acreditam que os adventistas são seita, porque pensam que Ellen White foi inspirada por Deus. Esqueça essa ideia adventista. Eu estou falando do ponto de vista acadêmico. Ela escreveu um livro chamado O Grande Conflito. E olhando apenas como teólogo, o livro dela, O Grande Conflito, é uma novidade teológica tão bem montada que ela mereceria um título honoris causa de doutora em teologia. Porque é inédito. Ela criou um framework, um arcabouço para o grande conflito,
que, somando esse insight de Ellen White com o livro de Jó, eu pude agora ver os meus problemas na mesma perspectiva da historinha do trem de ferro que eu acabei de contar para vocês. Quando nós conhecemos o pano de fundo que está por detrás da história, o choro irritante da criança passa a ser um motivo de piedade, de compreensão e tolerância. E entre aspas, você tem muito chorinho de criança te incomodando na vida, e você reclama justamente por desconhecer o pano de fundo que está por detrás disso. Aliás, você sabe que a fundamentação teórica da gente é levantada às vezes através de diferentes autores. Eu falei de Ellen White, falei do livro de Jó, e vou falar também de Aristóteles. Aristóteles escreveu a Ética Nicômaco, seu filho Nicômaco, e tem insights brilhantes de Aristóteles ali. Aristóteles, acho que foi maior do que Sócrates até. E Aristóteles dizia que os homens, todos eles, desejam naturalmente saber. Muitos, contudo, se perdem nessa tarefa ao longo da vida, talvez por desconhecerem o caminho. E eu falei, Aristóteles está certo. Se eu souber o caminho, se eu souber o pano de fundo, o choro da criança, que na minha ilustração aqui pode ser uma doença, um câncer, uma provação, uma desgraça qualquer, vai ter um outro significado se eu souber o framework da história que Ellen White chamou de o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E o livro de Jó me ajuda nesse sentido. Vamos resumir a história de Jó para benefício daqueles que talvez nunca leram a história. São 42 capítulos, eu não vou ler tudo para você aqui agora, mas é mais ou menos assim a história. Já comecei que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus, bom. E Jó, além de ser tudo isso, ele era muito próspero, ele tinha muito dinheiro. E tendo o seu dinheiro, que aumentava cada vez mais, ele repartia com os pobres, tinha filhos e filhas. E ele, por ser um homem piedoso, todas as vezes que podia, ele realizava um sacrifício a Deus, orando e intercedendo pelos seus filhos, enquanto eles estavam fazendo a festa deles, para que nenhum se perdesse. Até que um belo dia, a Bíblia fala que os filhos de Deus, essa expressão filhos de Deus em hebraico, Bnei Elohim, que pode ser uma expressão atribuída tanto a seres humanos quanto a anjos e seres de outros mundos criados por Deus, a Bíblia fala que os Bnei Elohim, que os filhos de Deus, vieram comparecer perante Deus no céu. E entre eles veio também Satanás. E aparentemente, quando Satanás chega, Deus pergunta para o diabo: você já viu meu servo Jó? E o diabo: vi, ele está próspero, ele está louvando o Senhor, porque o Senhor enche Jó de presentes, tira dele as bênçãos e ele vai te amaldiçoar. Deus falou: não vai, vai. E então Deus fala: tá bom, pode ir lá e pode tirar tudo de Jó, você só não vai colocar a mão na vida dele, não vai matá-lo. O diabo desceu e começou a tentar a vida de Jó, começou a trazer desgraças para ele, cada notícia pior do que a outra. Veio um vendaval, matou o gado dele, os animais dele, ele perdeu de uma noite para o dia toda a herança dele. Além disso, trouxeram notícia que numa dessas tragédias, todos os filhos morreram de uma só vez. Reza o ditado que é natural o filho sepultar o pai, mas não é natural o pai sepultar o filho ou a mãe. Imagina você sepultar todos. Jó rasga sua veste como um patriarca do Oriente Médio, e depois de perder tudo, onde ele vai morar? No lixão da cidade. E como se já não bastasse toda a tragédia da vida dele, ele começa a ter doenças de pele. Um homem que antes, com uma canetada, removia reis ou estabelecia reis, para fazer uma paráfrase da Bíblia, agora está no lixão da cidade, coçando as suas feridas com um caco de telha. Para piorar a história, vem a pressão psicológica. A mulher dele começa a culpá-lo pela morte dos filhos, por tudo que aconteceu. E vem 3 amigos de Jó, ainda prósperos, para consolá-lo na sua dor, e sentam ali e ficam calados. Na sequência do livro, Jó começa a desabafar os problemas dele. E os amigos o interpelam, falando: Jó, você está ficando louco, não fale isso de Deus.
E começam a falar, e tem um diálogo, e réplica e tréplica. No final, Jó fala assim: mas eu sou inocente. Aparece um último que repreende aqueles amigos de Jó. E aí, finalmente, Deus surge na história. Ele faz uma série de perguntas para Jó. E no final do livro, restaura para Jó, dá novos filhos para ele, restaura o dinheiro dele, e assim termina a história. Olhando isso grosso modo, você há de concordar comigo que é uma história que parece muito ridícula até, pueril. Como a criança chorando no trem de ferro de madrugada sem você saber o motivo. Mas eu me fiz muitas perguntas acerca de Jó. A primeira delas é o problema da aposta. Porque quando você lê aparentemente o livro de Jó, parece que tudo não passa de uma aposta de Deus com o diabo, fazendo o ser humano um joguete do capricho divino. O diabo fala: Jó é infiel. Deus diz: Jó é fiel. Não é, não é, então vou apostar, está aqui. Eu cubro a aposta. Eu me lembro até de uma comédia antiga, chamada Trocando as Bolas, onde dois empresários fizeram uma aposta sobre como é que oportunidades podiam mudar o caráter de um homem. Então eles fazem de tudo para que um executivo perca tudo e vá para a sarjeta, e um homeless, um sem-teto, se torne executivo. Bagunça a vida dos dois. E no final da comédia, ironia das ironias, o que perde a aposta paga para o outro $1. $1. A comédia quer mostrar que muitas vezes para os milionários você não passa de uma aposta de $1. E será que eu também para Deus sou só isso? Uma aposta do capricho dele com o diabo? Para provar que o diabo estava errado, eu precisava de Jó passar por tudo aquilo? Outro problema que eu tenho é que normalmente as pessoas, quando vão falar do livro de Jó, enaltecem o caráter de Jó. Jó era o cara. Você já ouviu a expressão paciência de Jó? Paciente, firme. E os amigos de Jó, a gente detona. Você certamente, quando não foi bem tratado por um colega, falou: você está sendo um belo amigo de Jó. Só que quando eu vou à Bíblia, essa imagem ilibada de Jó e detonadora dos amigos dele se desfaz um pouco. Eu vou mostrar para vocês. Será que Jó era tão paciente assim? Olha bem, quando você analisa o livro de Jó, você nota que Jó ergue aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê? E um dos mantras religiosos que eu já ouvi por aí, sem concordar com ele, não é bíblico, mas é religioso. É aquela pessoa que diz assim: o verdadeiro crente nunca pergunta por quê, pergunta para quê. Falo até com voz de frequência modulada, né? Parece que é pecado perguntar. E realmente muitas igrejas não lidam muito bem com o questionamento. Estou falando inclusive da minha. Você é questionador demais, meu filho. É lógico, claro e evidente que há perguntas honestas e perguntas com vontade de aparecer. Tem pessoas que eles não têm uma dúvida, ele tem uma tese. Mas tirando esses modos errados de fazer uma pergunta, eu quero me referir àqueles que honestamente têm porquês e que admitem: desculpe, a resposta que você está me dando, religioso, não está me satisfazendo. Você tem que aceitar pela fé. Eu até estava comentando com os amigos esses dias, muita expressão assim: volta para a Bíblia, você tem que olhar na Bíblia. Tá, mas o problema não é a Bíblia. Eu não estou concordando com a interpretação da Bíblia que você está dando. Eu dou a minha interpretação da Bíblia, e quando você não concorda com ela, volte-se para a Bíblia. A sua resposta não me convenceu. Você é muito questionador. Jesus terminou o ministério dele falando: Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabachthani. Não foi porquê de resposta, foi porquê de pergunta. E mais, esse porquê de Jó, quando a gente vai olhar no livro, não é um porquê de curiosidade, como criança que está naquela fase da descoberta, que começa assim: mãe, por que a flor é amarela?
por que que o passarinho voa? Por que que o céu é azul? Não é aquele porquê de indagação infantil, é um porquê de protesto, é aquele porquê chato. Por que que eu não posso pregar aqui? Por que que eu não posso sentar aqui? Por que que eu não posso entrar aí? Por que que eu não posso ir lá? Sabe aquele porquê desafiador, porquê de adolescente? Por que que eu tenho que fazer isso? O porquê de Jó não era um porquê de curiosidade, era um porquê de protesto. Outro problema: a única resposta que ele recebeu diante de tantos porquês foi o absoluto silêncio de Deus. Jó expôs a sua queixa 34 vezes. E novamente o que ele ouve? O silêncio de Deus. Quando Deus falou com ele, não respondeu sequer uma de suas perguntas. Ao contrário, fez-lhe 70 perguntas e não respondeu nenhuma. Será que Jó era tão paciente assim e Deus esclareceu o problema? Eu vou dar alguns exemplos para vocês das falas de Jó, como é que elas são politicamente problemáticas. Sabe o politicamente correto? Eu vou ler rapidamente ali para não gastar muito tempo. Jó 10, verso 3. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Ele está falando com Deus. Afinal, tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano dos ímpios? Ele estava chamando Deus de sádico, porque alguém que sorri porque o outro está arrebentando com você, ele está sendo um sádico. Ele chamou Deus de sádico. Agora imagine, você que está assistindo de casa, ou quem sabe você que está aqui no auditório. Imagine que você entra na igreja aqui e vem um irmão orar aqui à frente e fala assim: Senhor, até quando o Senhor vai ficar nos atacando desse jeito? O Senhor fica sorrindo das nossas desgraças. Eu tenho quase certeza que você nunca mais entraria nessa igreja. E aquele irmão que fez essa oração nunca mais viria à frente nem para anunciar o hino final. Já pensou? Vamos continuar. Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Jó 19, verso 7. Jó 34, verso 5, 12, 17 a 19, Jó fala o seguinte: sou inocente do mal que me acusam, mas Deus tirou de mim a injustiça, a justiça. Deus é injusto então. Jó 7, verso 20: se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? E por último, Jó 16, 11 em diante: Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. Gente, tem uma outra parte que Jó fala o seguinte: coloca Deus diante de mim e eu vou mostrar na cara dele que ele está sendo injusto. Tem uma hora que ele fala o seguinte: põe ele aqui, vem ele. Agora para o Senhor é fácil, dizia Jó. O Senhor não é homem como eu, o Senhor não sofre das canseiras dos mortais. É muito fácil para o Senhor aí, com todo o seu poder, ficar dando lição de moral de como vencer os problemas. O Senhor não tem problemas. É triste isso. Eu imagino cá com os meus botões que se um membro dessa igreja falasse essas coisas, se ele levantasse aqui e falasse assim: pastor, eu estou cansado de sofrer, porque esse Deus aqui, ele tem prazer do sofrimento, ele tira de mim a justiça. Eu tenho certeza que outros falam: irmão, calma, tem visita na igreja. Gente, desculpa, ele tem problema, viu? Você não ia querer alguém representando a igreja adventista com esse tipo de palavra. Não, Jó não é o melhor para nos representar, não. Que curioso, olha o paradoxo. O mesmo Jó que no início do sermão eu falei que era um homem íntegro, reto, que era aquele que todo mundo ia gostar de tê-lo representando o grupo, na hora da provação, é aquele que você não queria perto. E se alguém na igreja ousar falar a metade do que Jó falou, muitos vão falar: irmão, calma, isso é blasfêmia, irmão, confia em Deus.
Antes que você se assuste com a Bíblia Sagrada, deixe-me dizer que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Não é reprimindo o seu sentimento que você vai resolver o problema. Agora, querem ver a contramão disso? A gente sempre detona com os amigos de Jó. Mas o problema é que quando eu vou ao texto, o discurso dos amigos de Jó é que parece politicamente correto. Querem ver? Vou dar um exemplo para você citando as palavras de Elifaz. Olha o que Elifaz diz para Jó: eis que tens ensinado a